Mas a pergunta que também tem surgido é quanto à questão da salvação. A mulher que não fazer o uso do véu perderá sua salvação. Às vezes as pessoas fazem isso com base a nossa visão calvinista. Uma vez salvo, salvo para sempre. O irmão Rodrigo, suponhamos, ou seja, o irmão Rodrigo tem mostrado essa posição. Às vezes tem irmãos que te seguem e às vezes vão te fazer recordar daquele dia 10, 15, falaste da perseverança dos santos, já não perde salvação. Então, como vamos explicar essa situação? Não, meu irmão, não perde a salvação, não. É interessante, como o irmão vinha dizendo, como é o processo da santificação, né? A santificação nunca começa do exterior para o interior, mas sempre do interior, de dentro para fora, né? É o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5:21, e o mesmo Deus e Paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Note, meu irmão, como Paulo coloca a ordem da santificação. Paulo não diz, e todo o vosso corpo, alma e espírito sejam santificados. Paulo diz, primeiro espírito, alma e corpo. Ou seja, o processo de santificação sempre começa de dentro para fora e não de fora para dentro. O Espírito Santo, que é o agente dessa santificação, ele vai trabalhando no nosso coração, no nosso interior, e isto vai resultar nas nossas ações, nas nossas práticas, no nosso caráter, na nossa personalidade, nas nossas atitudes e assim por diante. Agora, o Espírito Santo santifica, e santifica o homem, sim. Só que a questão da cobertura não interfere na salvação. O homem não perde ou melhor, a mulher não perde a salvação, né? Pelo fato de não observar isso. Mas como eu vinha dizendo, como nós estamos conversando aqui, o processo é do interior. E quando a mulher tem esse entendimento, o Espírito Santo vai começar a trabalhar no coração dela para colocar em prática isso. O processo pode ser lento, mas o Espírito vai trabalhar também aqui no exterior, né? Nenhum dos mandamentos, irmão, que foi dado para a igreja, para o crente, nenhum dos mandamentos foram dados para serem observados para ser salvo. Se nós fôssemos salvos pela observância de leis, de mandamentos, não haveria necessidade de Cristo vir e morrer pelos pecados do homem. O homem é salvo unicamente pela graça mediante a fé em Cristo, Efésios 2, 8 e 9. Nós não perdemos a salvação pelo fato de não observar os mandamentos de Deus. Lutero disse que a santificação, ou melhor, a lei, o propósito da lei foi conduzir o homem a Cristo para a salvação. E Cristo agora traz de volta o homem à lei para a santificação. Percebe? A lei teve como propósito conduzir o homem para a salvação. E Cristo tem como propósito trazer o homem de volta para a lei, para a santificação. Então, que a questão da cobertura é um mandamento bíblico. Nós não podemos fugir dessa verdade bíblica. Paulo destaca em 1 Coríntios 14, verso 37, dizendo: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então, se eu entendo que as coisas que Paulo escreve aqui, a questão da cobertura também é inclusa, então, obviamente, a questão da cobertura é um mandamento do Senhor. Então, ela não perde a salvação, mas o Espírito Santo trabalhará no coração dela para observar esse mandamento. E quando ela fizer essa observância, e a partir disso começar a cobrir a sua cabeça, então, meu irmão, ela fará isso simplesmente porque ama a Deus, porque ama o seu Cristo. Não para ser salva, não para perder a salvação. Ela fará, assim como os outros mandamentos que temos na Escritura, fará simplesmente porque ama a Escritura, porque ama a Deus. Jesus disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, esse é o ponto. Será exatamente o Espírito Santo trabalhando, e isso resultará no caráter, no modo de se vestir da mulher. Seria certo. Isso, meu irmão. Certo. Concordo piamente. Só talvez, né, para dar um acréscimo para os irmãos que estão assistindo a live, que nós, como crentes no Senhor, nós não devemos ter um comportamento infantil, um comportamento infantil com relação a certas ordenanças da parte do Senhor. Porque existem muitos crentes, não sei, né, se é infantilismo, se é mesmo dureza do coração,
quando lhes é apresentar uma coisa, sempre tem essa tendência. Se eu não obedecer, perdo salvação. Se eu não obedecer, perdo salvação. Eu creio que nós, como crentes no Senhor, não devemos nos proceder dessa maneira. Porque se alguma coisa que me está a ser apresentado, transmitido, for algo bíblico, embora que talvez naquele momento eu não estou em boa disposição para cumprir por causa de muitos entulhos na minha cabeça, né, que por muito tempo os meus pastores, líderes me entulharam, mas eu devo ter o espírito de humildade, ouvindo e orar ao Senhor. E um meu amigo, ele sempre fala assim: irmão Batista, eu sempre que estou a orar ao Senhor, eu sempre digo: Senhor, me ajude a me abrir, o meu coração a ser frágil, sensível com a verdade. Embora eu não conheça aquela verdade, mas quando um pregador estiver a ministrar, se for verdade, embora que eu naquele momento não tenha argumentos como tal, mas que o Senhor venha trabalhar aqui, alguma coisa vai testificar: não, isso é verdadeiro, isso é digno de toda aceitação. E estamos prestes a terminar, irmão Pereira. Existem fontes históricas, coisas, embora esse será um assunto muito, mas muito complexo. Por isso que para os irmãos que estão a assistir a live, que estarão assistindo, e que ainda não têm o livro do irmão Pereira, que trata a respeito dessa temática, eu recomendaria que comprasse mesmo, a fim de se aprofundar ainda mais. Os irmãos não terão o tempo suficiente para entrar em muitos detalhes, mas de forma sintetizada, essa penúltima pergunta, depois faremos talvez a última pergunta, né? Que é porque alguns pastores, né, negam este ensinamento. É claro que existem várias razões. Existem pastores que nunca estudaram profundamente, nunca tiveram a compreensão. Então, em função disso, até que eu já estou a responder, em função disso, não creio nesse sentido. Existem pastores que conhecem, mas por ele saber que talvez, né, são 5, são 6 pastores na mesma congregação, ele sabe, se eu aqui me levantar, outros não creem, não tem como, aqui vão me andar, vão me correr. Então, necessariamente, ele procura, não precisamos considerar covarde nesse sentido, só nesse aspecto, e tentar, acho que eu vou esconder. E existem outros mesmo que é por endurecimento do coração. Mas na primeira questão, existem fontes históricas que comprova que o uso do véu era obedecida por algumas santas mulheres do passado. Como é que é? Com certeza. Meu irmão, a posição majoritária da igreja sempre foi defender a cabeça da mulher coberta. Sempre foi. Pega os primeiros pais da igreja, pega a patrística, pega período medieval, os teólogos medievais, pega os reformadores, pega os puritanos, pega até teólogos, pastores bem recentes agora. Existem alguns que ainda defendem isso. Como, por exemplo, o irmão citou o saudoso pastor presbiteriano R.C. Sproul. Era um defensor, né? Existe um outro pastor que é falecido, que eu acabo... Deixa eu ver se eu consigo lembrar o nome dele, que era um grande teólogo, um grande homem de Deus. Deixa eu puxar aqui o meu livro. É o pastor Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, 1950 a 2014, o ano que ele morreu, né? Ele era um defensor também, um grande teólogo, um grande erudito, talvez o maior teólogo que o Brasil já conheceu, era esse pastor. E ele era um defensor. É claro que ele não fazia um cavalo de batalha, de guerra, né? Essa questão, mas ele defendia, e era um grande estudioso. Irmão, a posição majoritária, historicamente, sempre foi defender a cobertura. Eles nunca entenderam que era cultural, sempre defenderam. Os caras gostam muito de citar João Calvino, né? Calvino defendia isso. Martinho Lutero defendia isso. Os reformadores, a teologia da cobertura, irmão, é uma teologia oriunda da reforma. Os puritanos defendiam isso, né? E pensa, será que aqueles homens sérios, bíblicos, tementes a Deus, grandes teólogos, pastores tementes a Deus, homens de oração, que sabiam o que é Bíblia, o que é exegese, que se debruçavam sobre texto bíblico, será que todos eles estavam errados e equivocados? Majoritariamente eles defendiam. Eu sei também que historicamente existiram grupos que não observavam a questão da cobertura. Existiram.
Mas a posição majoritária era defender. Eu poderia citar aqui muitos teólogos da igreja antiga que defendiam. Essa era a posição, sim. Agora, o irmão me fez uma outra pergunta sobre por que alguns pastores hoje modernos negam isso. Foi isso, né? Certo. Isso, foi essa a pergunta. Irmão, eu respondo que eles negam exatamente por causa da pressão de uma sociedade, de uma cultura e de uma igreja com tendências feministas. Irmão, não tem outra explicação. Quando a gente estuda a questão da cobertura, ela está intimamente ligada à abolição da cobertura, né, para a mulher. Ela está intimamente ligada com o advento do movimento feminista. Quando o movimento feminista surgiu, quem conhece a história sabe, uma das primeiras coisas foi arrancar a cobertura da mulher. Por quê? Porque elas entenderam, isso aqui traz um estigma de submissão feminina. E o movimento feminista diz, vamos arrancar isso. Então, irmão, muitos pastores cederam a essa pressão de igrejas, de uma cultura feminista, e por essa razão entende hoje como cultural, mas nós não temos compromisso com a cultura, nós temos compromisso com a Bíblia. O pastor bíblico, o homem de Deus, ele se submete à Escritura, não à cultura. A cultura é errada, a cultura é equivocada, a Escritura não, ela é a palavra de Deus. Então, irmão, tem uma forte relação, sim, a abolição da cobertura com o advento do movimento feminista. Inclusive, no meu novo livro, Contra o Legalismo, em um capítulo que eu trato de novo sobre a cobertura, né, eu registrei um comentário de uma feminista e de uma agnóstica, que ele trata exatamente, olha, ela era feminista, tá? Não é o PH que está falando isso, mas ela entendia que a questão da cobertura era uma questão de submissão feminina, e por isso que tiveram que remover. Tá no meu livro, esse comentário dessa feminista e agnóstica. Seria isso. Certo. Eu creio que conseguimos em uma hora, né? Já fizemos uma hora de live respondendo... A nossa meta era 40 minutos. Certo. São temas muito complexos e muitos abrangentes, que de certa forma não conseguiríamos mesmo. É um pouco complicadíssimo mesmo, isso. Mas é isso que o irmão aqui falou. E normalmente quando vejo alguns pastores a negar a respeito disso, às vezes quando estou a conversar com meu irmão gêmeo, nesse caso, ele fala assim que dentro dos reformadores existe, ele até usa batota gospel. Ele fala batota gospel por quê? Porque ele fala assim, alguns pastores presbiterianos, enfim, outras igrejas, quando querem tratar, suponhamos, a respeito de um assunto que eles concordam, acho que a rede estava a cair, né? Daqui a pouco a gente leva lá na sessão do descarrego da Universal, é coisa do capiroto. Certo, conforme eu estava falando, vamos já terminar também. Quando alguns crentes no Senhor, alguns pastores sérios que eu admiro, quando estão para tratar um assunto, eles vão lá citando muitos homens do passado, os grandes homens, Calvino, Spurgeon, tudo isso, mas quando se trata desse assunto, não, aqui tipo Calvino, aqui não, tipo aqui, e aparece que nesse aspecto, isso muito mais quando se trata, por exemplo, do batismo infantil, que é um tema muito polêmico, algo assim parecido, e aí vamos constatar, né? Vamos constatar muitas fontes de certos homens do passado, falou, dizem, mas quando entramos nessa questão, parece que ali eles, não sei, né? Alguns pastores olham que eles não eram muito profundos nessa questão e procurando desprezar. Aí eu vejo que algumas batutas gostam, conforme eu digo, mas eu creio que algumas pessoas, independentemente de todas essas questões, existem pastores mesmo que farão observância deste mandamento, deste ensinamento, e devemos assim o fazer mesmo, porque é bíblico, nós aqui apresentamos. E talvez, para terminar, eu gostaria já de dar a palavra ao irmão Pereira, as tuas últimas considerações, algo assim parecido, e eu vou dar últimas considerações e mandar abraço nos nossos irmãos, Rodrigo Viana, Maria Helena, irmão Alexandre Pereira, teu xará,
Irmão Moisés, Maria Helena é minha Luiz. mãe, tá? Maravilha! Muito maravilha. Por isso que ele disse, meu menino pequeno. O menino agora cresceu. Agora não te olho, já não é mimoso. E a irmão Moisés Luiz, esse irmão, acredito que é de Angola. Irmão cristão reformado. O irmão Alexandre Pereira, esse já lhe mandei saudação. O irmão Josimar Bessa. E, enfim, outros irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês e agradecemos por estarem conosco. Irmão Rodrigo, irmão Pereira, deixa eu falar. Rodrigo Caeté é um grande irmão, é um grande pastor, um grande homem de Deus. Amém. Tens palavra, as tuas últimas considerações, meu irmão. Meu irmão, se for para deixar alguma recomendação aos irmãos que estão assistindo e que ainda não concordam com a doutrina, eu devo dizer, fique sempre com a Escritura. Mas o pastor fulano de tal falou, outro também falou desse jeito, e outro também fala desse jeito. Agora quem é que está com a verdade? Quem é que está com a razão? A Escritura está com a verdade. A Escritura está com a razão. Fique com a Escritura. Fique com a palavra de Deus. Ela é que nos dá o norte, é que nos dá diretrizes de como devemos nos portar no culto a Ele, no nosso cotidiano, em qualquer contexto em que nós estivermos. A Escritura faz isso. Então, fique com a Escritura. Submeta seus pressupostos. Lembra que eu falo lá no meu livro sobre os pressupostos na introdução? Submeta seus pressupostos, suas pré-compreensões, tá? À Escritura. A sua axiologia, submeta ela à Escritura. Eu não concordo, eu não aceito. Pois é, talvez você foi ensinado de uma maneira errada e equivocada. Vá para a Escritura, analisa friamente cada versículo, se possível cada palavra. Vá para os originais, leia pastores piedosos, ouça pastores piedosos que defendem e defenderam isso. Vá a fundo, estude, depois tire suas conclusões. Não esqueça jamais também de orar. Ore a Deus. No começo eu falava para minha esposa, princesa, eu chamo ela dessa forma, né? Princesa, leu a Escritura, e eu expondo a Escritura para ela, aí eu dizia assim, agora vá orar, peça orientação para Deus, peça ao Espírito Santo para abrir o entendimento, para entender essa doutrina, para entender a Escritura, peça o Espírito Santo para aplicar essa verdade ao teu coração, porque se a gente apenas fala, se a gente apenas comenta, mas não vamos dobrar os joelhos e pedir a iluminação divina, meu irmão, eu creio que é uma tarefa e um trabalho quase que irrelevante. Portanto, oração, leitura da Bíblia devem andar sempre juntos. Essa seria a minha palavra final aqui. Amém. E a minha palavra final é, mais uma vez, agradecendo ao irmão Pereira, que Deus o abençoe, e naquilo que talvez, né, nós desejarmos conversar, poderemos conversar no Facebook, como é de costume. Creio que ainda vamos aprender um para com o outro, né? Conforme tenho falado, eu preciso aprender com o irmão precisa aprender comigo, e ambos precisamos aprender com o nosso Criador, que é o dono de toda sabedoria. E para todos os irmãos, um forte abraço. Eu, esta hora, vou me preparando, vou ir na nossa atividade. Deus o abençoe. Até mais. Abraço, até mais.